Estaremos aqui reunidos, como estávamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém parece vento passando, ninguém vê só onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja em Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estávamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estávamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos fez, pois o amor é como comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estávamos em Jerusalém. É que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Gostaria, mais uma vez, de acolher a todos vocês nesta solenidade de Pentecostes, aos confrades que aqui concelebram, também os irmãos diáconos, aos nossos coroinhas, acólitos, de modo muito especial, o casal festeiro, o casal imperial, o Fábio e a Dona Maria de Lourdes, depois esta linda corte que nos alegra nesta manhã, eles que já estão acordados, nem dormiram, meia-noite, 11 da noite, já estavam se preparando para esse momento. Que Deus possa abençoar também o imperador, a imperatriz, a sua corte, a família do Fábio e da Dona Maria de Lourdes, aqui reunida, os amigos, os convidados, sejam todos bem-vindos. E ao iniciar esta celebração, meus irmãos e irmãs, nós queremos pedir perdão, reconhecer que somos pecadores, somos frágeis, que precisamos sempre da força do Espírito Santo para seguir adiante. Por isso, com confiança, supliquemos perdão e misericórdia. Senhor, Senhor de Deus, que libertastes a nossa vida, tem piedade de nós.
bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Neste momento, renovando a tradição instituída pela Rainha Santa Isabel, a família imperial oferece junto ao altar a coroa e o cetro ao Divino Espírito Santo, agradecendo por suas abundantes graças. Essa tradição está em Santo Amaro da Imperatriz desde 29 de maio de 1854, completando neste ano 171 anos de devoção do nosso povo. Acompanhemos com atenção a oferta. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Oravam em Jerusalém os judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem a sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, netos e novitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviarei o vosso Espírito, Senhor. Enviarei o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Tem que se caminhar ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Se tirarmos o seu Espírito, elas perecem. E voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem. E da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferenças de milagres, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como qualquer um, embora tenha muitos membros, e com todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos
fomos batizados no Espírito, para formarmos um único corpo e todos nós bebermos em um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai no céu um raio de luz, vinde Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no lago descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada também pode, nenhum venha nele, ao sujo lavai, ao seco recai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoares, eles serão retidos. Palavra da
salvação. Queridos irmãos e irmãs, queridos confrades e diáconos, casal festeiro, Ana Maria Lourdes e Fábio, o Espírito Santo mais uma vez possa abençoá-los e protegê-los. Não poderia deixar de saudar o nosso imperador e a nossa imperatriz com a sua corte, que Deus também possa abençoá-los e protegê-los, cumprimentar a família do Fábio, da Ana Maria Lourdes, os amigos que prestigiam esse momento importante para a vida da igreja. São 171 anos de festa. Essa história se renova a cada ano. E como é bom ver as nossas crianças ao longo do caminho aqui na igreja, também aqui na corte, vivendo essa história bonita, uma história, repito, que se renova na memória de cada um de nós. Hoje nós celebramos, meus irmãos e irmãs, o início da igreja. Quando nos perguntarem quando começa ou quando começou a igreja. A igreja começou na festa de Pentecostes, quando Jesus entra onde os discípulos estavam, conforme nós ouvimos no Evangelho. Eles estavam trancados com medo. Jesus aparece no meio deles, o Senhor ressuscitado, e vai dizer: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Jesus confere aos seus discípulos o espírito de coragem, o espírito de ânimo, o espírito de vencer todo o medo que nos impede de seguir adiante. Portanto, meus irmãos e irmãs, a festa de hoje, a solenidade de Pentecostes, ela marca o início da igreja, mas o início da vida adulta da igreja. Agora é momento de nós caminharmos com os próprios passos. Jesus caminhou com os seus discípulos durante a vida pública, ensinou a eles muitas coisas. Depois da ressurreição, também apareceu aos discípulos e estimulou os discípulos na fé, para que eles tivessem coragem de serem os continuadores da missão de Jesus. E agora, finalmente, Jesus os envia e diz: agora vocês precisam dar os seus passos. Aquilo que eu ensinei, aquilo que eu orientei, é a vez de vocês serem os continuadores da minha missão. Então hoje nós iniciamos a vida adulta da igreja, a vida dos batizados que assumem o compromisso de viver o Evangelho. E nós ouvíamos nas leituras que quando os discípulos estavam ali reunidos, veio do alto o Espírito Santo. E o Espírito Santo confere a cada pessoa dons e qualidades diferentes. Deus nos torna sempre irrepetíveis, diferentes. Deus é criativo, o Espírito
potencialidades, que ninguém pode pensar ou dizer que Deus e o Espírito Santo se esqueceu de alguém. Desde que viemos ao mundo, foi Deus quem nos chamou e nos quis, e nos fez da melhor maneira possível. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E quando Deus nos cria, Ele nos enche de qualidades, de potencialidades, de dons que só nós temos, os seres humanos. E a leitura dizia, a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que os dons precisam ser colocados ao serviço do bem comum. Então, o critério, meus irmãos e irmãs, para sabermos se aquilo que nós estamos fazendo, desempenhando, é um dom de Deus, porque às vezes pode ser uma invenção da nossa cabeça, o critério é sempre o bem comum. Se aquilo que eu faço constrói unidade, constrói comunhão, promove a vida, promove a fraternidade, a unidade, podem ter certeza que este é um dom de Deus. E quantos dons Deus derrama sobre as nossas comunidades, sobre as nossas famílias. Quanta riqueza quando nós olhamos para a nossa festa, para os diversos serviços aí desempenhados, o serviço da liturgia, o serviço da organização, da decoração da igreja, da delicadeza das coisas aqui preparadas, as comidas preparadas nos diversos setores. Como isso é bonito, cada um procura dar o seu melhor, e é isso que enriquece a vida da igreja. Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, seja derramado sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E hoje eu peço a vocês, para finalizar a minha fala, que nós afastemos de nós um sentimento chamado medo. O medo nos paralisa, o medo nos impede de ir adiante. O medo sempre vai dizer: o outro faz melhor do que eu. O medo vai dizer: eu não sou capaz. E o Espírito Santo vai dizer: você é capaz. Você pode. Você tem capacidades. Você não está sozinho. Você tem uma comunidade. Você tem uma família. Você tem o Espírito Santo que te conduz. Afastemos de nós todo medo, tudo aquilo que nos impede de abrir, de escancarar estas portas que nós ouvimos no Evangelho de hoje, trancados que estavam. E quando Jesus diz: a paz esteja convosco, eles abrem as portas do cenáculo e começam a grande missão, o grande apostolado, a grande comunhão de dons e de serviços. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos guie e conduza. Amém. Creio em Deus Pai, Subiu aos céus.
irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de quem procede o Espírito Santo, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, para que a efusão do Espírito Santo plenifique sempre mais a Igreja dos seus dons e a congregue na unidade com o Papa Leão, com todos os seus ministros ordenados e leigos, rezemos. enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai do céu, Senhor nosso Deus, o vosso Espírito Santo, para que infunda em nós o fogo do vosso amor e renove a face da terra, por Cristo nosso Senhor. Amém.
que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para nós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Aceitai, Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oração da nossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda mais a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e revelar a vossa Igreja que caminha neste mundo. Com o vosso servo, Marco Leão, nosso bispo Wilson Cadeiro, Senhor Silvestre, os bispos do os presbíteros e diáconos, os outros bispos, o povo, por vós, família. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, dentro-nos e a vós, Pai misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo. Livrai-nos, ó Pai, da nossa Igreja. Acolhei com bondade o vosso tempo, nossos irmãos e irmãs, partindo desta vida,
todos os que morreram na vossa amizade. Incluímos aqui as nossas intenções, que já colocamos aqui sobre o altar nas mãos de Deus. E unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom dual do Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Paz e bem. Obrigado ao Filho Djalma, presidir esta missa da Sociedade de Apóstolos, aos padres, diáconos, colegas, vocês, a família Djalma, família dos doutores, o povo, também família presente nesta manhã, seus conhecimentos, fiéis, declaram, se cansa, cedo já, se torna essa justiça, de venha vocês do sono, cuidado para explicar um pouco sobre todos que vieram, a família, os convidados, os amigos, nosso filho, Gustavo, Leandro Patrícia, obrigado por você. Para terminar a vida nesta manhã, seja conosco, rezando, e a força, a luz do Espírito Santo, todos aqueles que são tantos, que nos ouvem agora, que estão presentes, em diversos setores da festa, trabalhando em todos os ambientes, os mais diversos setores, a nossa gratidão, porque se nós podemos nos alimentar, nos confraternizar, tem alguém que já cedo de madrugada está ali, preparando o nosso alimento, preparando todo esse ambiente, a eles a nossa gratidão. Também todos aqueles que rezam conosco, sintonizados na rede social, e a nossa gratidão. Enfim, a todos, liturgia, música, liturgia, todos que fizeram parte desta breve e bonita celebração. Nosso obrigado. Lembro que na manhã também temos missa, 10 horas, hoje é 19 horas também. E na terça-feira não teremos missa. E haverá todo esse desconto, essas vendas individuais, não vai ser difícil. Terça-feira não teremos missa. Neste momento, o presidente da celebração devolve ao imperador e à imperatriz a coroa e o cetro. Após a bênção final, a família imperial e sua corte seguem para o salão imperial, onde continuam as festividades.
Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor de sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, os faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.